A hipocrisia russa não tem limites. Parece que os russos agora estão irritados com o Papa, ameaçando matá-lo e chamando-o publicamente de nazista. Esse conflito é absurdo, o crime do Papa. Ele só pediu uma paz justa e duradoura na Ucrânia, e que parassem de matar crianças e civis. Ele não mencionou a Rússia em sua declaração, mas para um país que afirma ser o mais cristão do mundo, isso foi algo inaceitável de se dizer. Uma conta pró-Rússia chegou a responder, dizendo que ninguém dá a mínima para o que você diz. A Rússia atacará seu quarto também. Essa falência moral não é nova. A mídia russa vem atacando a Igreja Católica desde o início da guerra. Agora, com o fracasso do exército e da economia de Putin, só resta defender a mentira de que ele protege valores cristãos. Tudo começou há alguns dias, quando as forças russas fizeram um grande ataque aéreo contra Kiev e outras cidades ucranianas. Por causa disso, pelo menos 7 pessoas foram mortas e outras 36 ficaram feridas, incluindo 2 crianças. A Rússia também atacou redes de aquecimento e infraestrutura essenciais, porque quer garantir que os civis ucranianos sofram durante o inverno. Isso faz parte da nova estratégia russa, onde eles querem intensificar a guerra contra civis e infraestrutura civil. Essa estratégia é tão cruel que até o Papa precisou se pronunciar contra. Foi exatamente o que ele disse. Acompanho com dor as notícias dos ataques. Acompanho com tristeza as notícias dos ataques que continuam atingindo várias cidades ucranianas, incluindo Kiev. Eles causam vítimas e feridos, inclusive crianças, e grandes danos à infraestrutura civil, deixando famílias desabrigadas. À medida que o frio avança, asseguro minha proximidade ao povo que está sendo tão duramente provado. Não podemos nos acostumar com a guerra e a destruição. Vamos rezar juntos por uma paz justa e estável na martirizada Ucrânia. Acho que não importa se você é religioso, católico ou não. Creio que todos podem concordar, em nível humano, com a declaração do Papa Leão XIV: não devemos atacar crianças e não devemos ir atrás de civis inocentes. Além disso, na declaração, o Papa não cita Rússia, russos ou forças russas. Ainda assim, muitos russos e apoiadores da Rússia consideraram essa declaração inaceitável, pois as reações foram simplesmente horríveis. Aqui estão alguns exemplos. Uma conta que afirma ser apoiadora da Rússia, China e Irã disse: ninguém dá a mínima para o que você tem a dizer. A Rússia vai atacar seu quarto. Você só lidera um culto da ervilha. Parece que tentar proteger crianças de serem mortas faz de você líder de um culto da ervilha. Como já disse, não entendo a lógica russa. E essa nem foi uma resposta isolada. Outra conta tuitou esperando que o Papa morra e o chamando de nazista. Há vários tweets chamando ele de nazista ou apoiador de nazista só porque pediu paz. Ele disse: não vamos machucar crianças. Os apoiadores da Rússia reagiram: você é nazista? Infelizmente, isso não surpreende. Isso ocorre desde o início da guerra, em 2022. O Papa Francisco ressaltou a brutalidade de alguns combatentes russos, citando chechenos e buriatos. Ele os chamou de as tropas russas mais cruéis lutando na Ucrânia, que estavam simplesmente cometendo crimes de guerra horrendos. Temos evidências, incluindo vídeos verificados por investigadores independentes. Por algum motivo, os russos se irritaram quando o Papa falou isso. Veja a reação deles na televisão do Kremlin. O cristianismo ortodoxo difere. O cristianismo ortodoxo é diferente do catolicismo, assim como a vida é diferente da morte, como disse Berdyaev. O catolicismo, na forma em que foi renascido e agora existe, traz a morte. A morte da civilização russa. O fato de que, pela primeira vez em muitos anos, o Papa se permitiu fazer comentários absolutamente inaceitáveis e fundamentalmente racistas sobre as nações chechena e buriata. Povos. Ofendendo sua história e fé. Ofendendo suas raízes históricas e religiosas. Ofendendo o lameísmo e budismo. Budismo.
parte da tradição que... Da qual tradição o lamaísmo faz parte, ofendendo o Islã? Eu sou... Ainda não vi nenhuma condenação severa por parte dos filósofos islâmicos que vivem fora da nossa terra natal. E eles deveriam ter algo a dizer ao Papa. Eles têm algo a dizer em Aperinsky. Por isso, Putin não foi ao funeral do Papa Francisco, apesar da presença de outros líderes mundiais, ou talvez porque ele tenha um mandado de prisão por sequestrar mais de 20 mil crianças ucranianas. De qualquer forma, parece que Putin também não ficou satisfeito com o novo Papa, porque, desde o primeiro dia, o Papa Leão XIV tem sido muito vocal contra os crimes de guerra russos na Ucrânia e contra a invasão de Putin. Ouça o que ele disse logo após se tornar Papa. Este é um problema que está afetando o mundo inteiro. Existem muitas análises feitas sobre o conflito, sobre a guerra que está acontecendo atualmente na Ucrânia. Mas, do meu ponto de vista, é uma política realmente imperialista, onde a Rússia busca conquistar território por poder. Procurador e... Portanto, para benefício da Rússia, devido à localização estratégica e também quanto pelo grande valor do que a Ucrânia representa, tanto cultural quanto historicamente, e também na produção para a Rússia, está sendo cometido. Já foi comprovado. Não há crimes contra a humanidade que sejam cometidos na Ucrânia. Devemos pedir a Deus pela paz. Mas acredito que precisamos ser mais claros. Mesmo alguns políticos em nosso país não querem reconhecer os horrores desta guerra e a maldade que a Rússia está cometendo em todas as suas ações lá, na Ucrânia. Reage a toda a sua atividade na Ucrânia. Comentários assim enfraquecem o argumento de Putin de defender valores cristãos na Ucrânia. E ainda, sabe o que também enfraquece o argumento de Putin de defender valores cristãos? Igrejas russas comentam sobre a guerra na Ucrânia e as ações dos russos no país. Atualmente, há uma rejeição psicológica aos fatos, inclusive entre nós, russos. E claro, os ucranianos que creem que a Rússia os atacou e está destruindo. É essa a impressão externa. Agora está claro que Deus, que ama a Ucrânia, hoje a pune. Precisamos entender por que o Senhor está punindo a Ucrânia. Por que exatamente a Ucrânia? Agora, sobre o ódio dos ucranianos pelos russos, afinal, eles são apenas uma ferramenta de Deus. É como um cinto usado por um pai para punir uma criança, que por ser tola e irracional, acaba se irritando com o cinto. Muitas vezes, as crianças escondem esses cintos ou outros objetos usados para punição. Tudo isso porque acham que é o cinto que as pune. Mas, na verdade, não é o cinto que pune as crianças e sim o pai que as pune. Quem é o pai nesse caso? O pai é Deus. Por que Deus pune? E Deus pune a criança que ele ama e aquela que não o obedece. O que começou a acontecer com a Ucrânia há 30 anos quando conquistou a independência? Que tipo de Estado a Ucrânia começou a formar? Ela começou a formar um Estado cuja ideologia é baseada no ódio à Rússia. E o que a Ucrânia precisa entender agora? Por que Deus está punindo ela? Ao analisarmos os 30 anos de independência da Ucrânia, ficamos horrorizados. E hoje, esses fatos são apresentados para nós de uma maneira particularmente concentrada, ou seja, como propaganda na televisão, embora já soubéssemos deles nesses 30 anos. Como a história foi reescrita, como o ódio à Rússia e aos russos foi cultivado e ensinado nos livros didáticos deles, como laboratórios militares e biológicos foram instalados lá na Ucrânia. E, no final das contas, aonde a Ucrânia quer chegar? Ucrânia ortodoxa? E para onde a Ucrânia queria ir? Ela queria ir para a União Europeia. Além de tudo isso, a Rússia continua atacando igrejas e pastores dentro da Ucrânia, enquanto culpa Zelensky, dizendo que ele é quem está matando o cristianismo. E é por isso que a Rússia precisa derrubá-lo. Veja no relatório na tela. Um míssil russo destruiu o apartamento de um pastor cristão. Na verdade, essa foi a segunda casa que a Rússia tirou dessa família. Em 2024, mudaram-se para Kiev após as forças russas destruírem sua casa na linha de frente. E então, quando ele estava em Kiev, um míssil russo destruiu a casa dele.
E novamente, esse também não é um caso isolado. Dias antes, no Natal, a Rússia atacou uma igreja no centro da capital ucraniana. Aqui está, amigo do canal Callum Robertson, cobrindo a reportagem. Qualquer um que esteja assistindo isso dos Estados Unidos da América e dizendo que Putin é cristão, que a Rússia é baseada, católica, cristã, está enganado. Bem, as janelas da igreja atrás de mim, as históricas e belas janelas da igreja foram destruídas por um míssil russo esta manhã na capital, Kiev. E não é a primeira vez que os russos fazem isso. Eles destruíram igrejas em todo o país desde 2022. Há algumas semanas em ISIM vi um belo mosteiro destruído em Odessa. Eles destruíram as igrejas porque não há nada de religioso na Rússia. É tudo uma completa fachada. E qualquer um que pensa que, sabe, usando essa propaganda, a Ucrânia está jogando padres na prisão, a Ucrânia eles são anticristãos? Bem, os únicos padres que este país prendeu são padres que são agentes do Serviço Federal de Segurança. Basicamente, usando pessoas que vão se confessar para mandar suas histórias de volta para Moscou. Isso está acontecendo aqui. Este país é muito religioso. As pessoas vão à igreja aqui todo domingo e muita gente vai à igreja aqui todos os dias. Eu vejo isso com meus próprios olhos. Putin pode alegar o quanto quiser que defende valores cristãos. As palavras importam menos que as ações. E as dele não condizem com os valores que afirma defender. E agora o mundo inteiro está percebendo isso. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever aqui embaixo, se ainda não fez isso. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.